em nossos corações, que os bons espíritos que nos acompanham possam nos inspirar neste momento para que a gente possa ter uma noite tranquila, de bons entendimentos, de novos conhecimentos, não é? Com os ensinamentos que Jesus nos traz. Vamos então cerrar os nossos olhos, nos entregar nas mãos dele por alguns minutinhos, orar e meditar. Muito bom, né? Nossa gratidão à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e nos assiste neste momento e nos traz o amparo para a nossa cura, para o equilíbrio que se faz necessário em nossos corações, em nossas mentes. Gratidão a essa equipe maravilhosa que o Dr. Bezerra de Menezes coordena. Muito bom. Hoje, o nosso subtítulo: Não acrediteis em todos os espíritos. Esse subtítulo está no capítulo 21, nos itens 6 e 7, que nós vamos fazer hoje, estudar, né? E com esses itens 6 e 7, nós iremos encerrar este capítulo 21, né? Então, o item 6 nos traz a seguinte orientação: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. No item 7 nos traz a seguinte orientação: Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto, declara ele formalmente, que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as quais as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar estes fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e assim seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, em percrustando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens,
mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles, quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam os seus espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Muito bom. Bem explicadinha a lição aí, mas o Davidson vai nos trazer um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Davidson, tem a palavra. Maravilha. Bom, uma excelente noite para todos. Vamos lá, vamos procurar tirar o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? Então, nós saímos aqui e colocarmos algo em prática. Então, a gente fica nesse mundo teórico. Então, vamos lá. Olha, não criais, estou pegando um trecho, em qualquer espírito. É importante todos saberem que nós somos espíritos encarnados. Então, aqui não criais, nós estamos focando no espírito, mas é importante. Tudo bem? Qualquer espírito saber distinguir os que são do bem, de Deus, dos que são falsos profetas, que são da ausência do bem. Eles estão ao nosso redor, mandando ideias, mandando sugestões. Então, nós temos que saber identificar não só os trabalhadores da casa espírita, onde ocorrem reuniões de esclarecimentos. Agora, como saber se o espírito está falando a verdade? Oh, verdade! Considerando que tem muita gente que não é do bem no pedaço. Tudo bem? Olha. E a mentira faz parte do planeta de prova e expiação. Nós temos espíritos atrasados e adiantados. Como saber se podemos segui-los cegamente? Como saber se eles não estão querendo tirar algum proveito? Como distinguir? Lógico, primeiramente estudar muito quem são os espíritos, como procedem. A psicologia moderna fala que a cura está nas relações. E essas relações não são somente com as pessoas, com os espíritos. Nós temos aqui uma população estimada em 24 bilhões de espíritos ao nosso redor. Se for considerar pela quantidade, é mais importante nós conhecermos como os espíritos procedem, que não é diferente da nossa maneira de proceder. Vamos lá. No livro dos Espíritos, lá, questão questão 96, tem lá a pergunta: os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Olha que pergunta interessante de Allan Kardec.
E a resposta vem dos espíritos no livro dos espíritos. São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. O grau de perfeição. Portanto, você participa de uma ordem de acordo com a sua participação. Aqui onde nós estamos, existem divisões de classes, mas não consideram essa classe, esse grau de perfeição. Na questão 97, pergunta o seguinte: se há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Aí a resposta é ilimitado, ilimitado, pois não há entre essas ordens uma linha de demarcação padronizada, traçada com uma barreira, sabe? Aqui você pode, aqui não pode, de maneira que podem ocorrer multiplicações dessas divisões à vontade. São linhas bastante tênues. E se nós considerarmos aí os caracteres, as características gerais, podemos, os espíritos elevados dizem, reduzi-las a 3 grandes ordens principais. É importante prestar atenção para ver em qual delas nós nos encontramos nesse processo evolutivo, nesse processo dinâmico, de tempos aceleradíssimos. Né? Já estamos à Páscoa, parece que foi ontem o Natal, caramba. Então, mas vamos lá. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos que são considerados perfeitos, os espíritos puros. Já na segunda ordem, estão os que chegaram ali no meio, sabe, meia escala, e que já existe o desejo do bem. O desejo do bem, departamento de desejo. Está ali o bem predominando. É uma preocupação dele, para quem está nessa escala intermediária. Já na terceira escala, são escalas macras, categorias, ordens. Na terceira estão os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância. Geralmente aí com menos reencarnações, o desejo do mal está presente, não tiveram boas educações, enfim, tem inúmeros fatores, e as más paixões que seguram esse desenvolvimento predominam. Nós não podemos julgar, porque quando você julga, você interrompe o amor que nós temos por esses irmãos, mesmo porque eu estou aqui já me colocando como se já numa outra escala, mas enfim, nós não podemos julgar. Quando eu falo em espírito imperfeito, só de nós estarmos estudando aqui, nós já estamos aí com uma tendência ao desejo do bem. Né? Então, mas não é julgar, não, tá? É respeitar. Eu não consigo ser o que eu não sou. E então, em todas as classes, ninguém consegue ser o que não é. Falo classes, que é chamado no livro dos Espíritos de ordens. Já na questão 98, tem a pergunta: o espírito da segunda ordem só tem o desejo do bem e terão também o poder de fazer o bem? Olha que pergunta. Eu desejo o bem, mas não faz. Sabe aquele teórico, aquele acadêmico, que só estuda, aquela enciclopédia ambulante espírita, a enciclopédia ambulante espírita, sabe de tudo, estuda, mas não pratica, o bichinho é estacionado. Nós vamos ser cobrados pelas obras. Então, veja bem, eles também terão o poder de fazê-lo? Aí a resposta vem. Eles têm esse poder de acordo com o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a própria bondade. Todos, entretanto, ainda eles têm provas a sofrer para poder evoluir. Nós somos um planeta de prova e expiação, então vêm os testes, vêm as tentações. Tudo bem? Já na pergunta 99, pergunta-se: e os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? A resposta dos espíritos elevados no livro: não. Uns não fazem bem nem mal. Sabe aquele que fica em cima do muro? E acha que já é o suficiente. Outros, ao contrário, se comprazem no mal.
abraçam a maldade, sentem prazer, ficam satisfeitos quando encontram uma situação de praticar o mal. Eu estou lembrando aqui, olha, eu vou contar uma historinha. Uma amiga nossa, não sei se ela está presente, mas eu não sei se ela permite, ela, ela pegou um ônibus, Santa de Virgens, e caiu em frente ao trabalho dela. Tá? Nesse caminhar do ônibus, tinha uma moça sentada ao lado, e o ônibus, numa subidinha, uma carteira rolou e parou em frente a essa amiga nossa que frequenta a casa do Dr. Bezerra. Como eu não pedi permissão para ela, eu não vou falar o nome dela, e mesmo porque o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Aí ela abriu a carteira, tinha R$ 50. E a mocinha do lado falou, olha, tem R$ 50, vamos pegar. Ela falou, não, essa amiga nossa, que trabalha na casa do doutor Bezerra, falou, não, não é nosso, né? Aí olharam o documento, viram que o rapaz estava lá na frente, ele mudou de lugar, e nessa pequena mudança de lugar, e inclinado, ele vacilou, a carteira caiu no chão, ele não percebeu. Aí essa amiga nossa foi lá e devolveu o dinheiro para ele. Olha que interessante. Devolveu, desculpa, a carteira, tudo, os documentos, tudo direitinho, o rapaz agradeceu. E essa amiga nossa percebeu que a moça entendeu o recado dela, ético, não pegar o dinheiro. Mas essa amiga nossa percebeu que a mocinha ao lado estava com fome, indo trabalhar, mas com uma fome danada. E ali ela viu uma possibilidade de se alimentar. Essa amiga nossa foi lá e falou, você está com fome? Ela falou, estou. Eu não comi nada ainda. E ela foi lá, pagou um lanche, e ela até comentou que achou interessante que a moça pediu um refrigerante primeiro o refrigerante e depois o lanche. E aí nós ficamos analisando ali. Né? Não é fácil com fome, não é fácil. Eu não quero desviar muito, mas fica aí o questionamento. E essa amiga nossa deu um exemplo de não pegar o dinheiro e ao mesmo tempo fez uma caridade. Portanto, aí multiplica por dois duas caridades num dia só. Se ela manter esse ritmo, no final de 10 anos, são mais quase 8.000 caridades. Se ela manter 2 caridades por dia, ela leva jeito de fazer isso, viu? Mas vamos lá. E há ainda espíritos levianos, mais travessos do que maldosos, que se comprazem muito mais na malícia do que na maldade. Está lá na ordem dos imperfeitos. Eles encontram prazer em mentir, ludibriar, enganar. E geralmente no meio dos negócios, tem pessoas que nos negócios têm um prazer danado de enganar, de mentir. A negociação é o jogo. Então, essas pessoas se realizam nas negociações. Uma vez que é um jogo a negociação, não estou julgando. E, enfim, portanto, aqui você vê que as obras de Allan Kardec vêm nos esclarecendo. Né? E essa questão de identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas. É que alguns espíritos tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Isso ali numa reunião espírita, né, onde a médium recebe espírito para ser esclarecido, e por isso, essa questão, depois da obsessão, tá, essa falsidade de identidade, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Espiritismo prático. Tá? Então, obsessão em primeiro lugar, segundo, esses espíritos que vêm para enganar. Eu estou me lembrando aqui, eu vou procurar contar histórias práticas, né? Eu estou me lembrando das reuniões no SEAC, aqui em Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade. Eu não sei se eu dava sorte, né? E talvez por ter conexões aí em vidas anteriores com a igreja, e sempre vinha um sacerdote disfarçado, fazendo perguntas, contando uma história, e ali os espíritos superiores me intuíam, olha, ele está com uma batida, vinha intuição, minha mediunidade é de intuição. E aí eu falei, irmão, você é padre, joga aberto, não tem problema. E aí a gente ia esclarecendo, e geralmente ele era trazido ali, só para trazer algo prático, ele era trazido por algum amigo da igreja, ou mesmo alguém na hierarquia da igreja, que ele respeitava muito.
E ali ele era conduzido a se aprofundar um pouco mais na vida espiritual. Eles estudam lá, de alguma forma, isso no Vaticano, aí eu diria, da alta hierarquia, tem um conhecimento pleno sobre as obras de Allan Kardec. Eles estudam tudo, né? Eles têm um conhecimento pleno. Bom, mas não vamos entrar nessa área, não. Era muito comum, viu? Então vinha e falava, mas irmão, você está de batina. Aí ele fala. Então, veja bem, é uma questão muito séria. A identidade dos espíritos, das personagens antigas, né? Tipo, apareceu alguém e falou, sou Alexandre o Grande. Né? Não é fácil. Por mais que a gente estuda o perfil do Alexandre Grande, para tentar checar, não é fácil você pegar e falar, não, realmente ele é o Alexandre o Grande. E pode ocorrer, mas a possibilidade é bastante remota. E, de alguma forma, a gente fica preso a podemos dizer aí, uma análise moral. Porque percebe que o espírito tem moralidade, e a gente começa a acreditar nessa linguagem. Mas, em linhas gerais, a identidade do espírito se torna algo, a questão até acessória, até irrelevante. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome, sobre o nome que ele está dizendo. Tanto é que o irmão X, aí, o nosso Chico Xavier, Divaldo Franco tem lá, enfim, todos eles têm aí espíritos que não se identificam, né, de alguma forma. E à medida que os espíritos se purificam, se elevam na hierarquia, como? Só existe uma forma de se elevar. Na prática do bem. Eu vou repetir. Eu quero me tornar um espírito puro, eu quero sentir paz, eu não aguento mais esse pensamento coletivo, essas sugestões negativas da imprensa. Irmão, só tem uma forma de se elevar. Praticando o bem. Então, à medida que os espíritos se purificam e se elevam nessa hierarquia, esses detalhes de suas personalidades, olha, eu sou o Davis, e daí? Isso muda. Vai se apagando, né? Não tem sentido. Portanto, você vê que a gente vê aí atrás disso um determinado orgulho. Né? E é o que se dá com os espíritos superiores, e os espíritos puros. Nessa linha de raciocínio, o nome que tiveram na Terra é uma das mais várias existências corporais que passaram. É uma coisa absolutamente insignificante. Não é verdade? O nosso amigo Emanuel foi escravo, foi senador romano, foi padre Amaro aqui no Brasil, depois fundou São Paulo, padre Manuel da Nóbrega, e aí? Bom, se torna insignificante. Como precisamos, porém, de nomes para fixar as nossas ideias, podem alguns espíritos se passam por personagem conhecida, cuja natureza é mais identificada com a deles. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu sou um devoto de Santo Agostinho. Um exemplo. Tá? Eu estou no plano espiritual, de repente você vê que a pessoa precisa, e eu participo de reuniões com o Santo Agostinho, imaginar aí eu como um espírito elevado, que vai levar muito tempo. E leva muito tempo, não estou aqui naquela falsa modéstia, leva muito tempo, não é brincadeira. Não sei por que a gente tem pressa até para evoluir. Que pressa é essa? Não é? Pressa para tudo. Finais de semana está todo mundo apressado. Que coisa bárbara é essa? Da onde vem essa pressa? Não é do bem, né? Não, eu quero me purificar, eu quero acelerar. Que isso, irmão? Vai no tempo, seja amigo do tempo. O tempo é a substância da vida. E assim que os nossos anjos guardiões, presta atenção, eles se fazem se conhecer dessa forma, pelo nome de um dos santos que eles veneram. E geralmente, perante aquele santo que o inspira, que tem mais simpatia, então aí segue-se que o anjo guardião de uma pessoa, ela pode se apresentar como São Pedro, porque, enfim, ela, de repente, ela segue de perto todos os ensinamentos de São Pedro,
Isso é um detalhe, e muitas vezes é feito isso até para a pessoa ter essa referência. Vamos resumir dessa forma. Tanto pode ser com ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espírito que faz lá parte de São Pedro. Pode ser da equipe dele. E o São Pedro autoriza, pode usar meu nome. Como o doutor Bezerra de Menezes, tem vários hospitais e tem várias entidades que usam o nome do doutor Bezerra, autorizado por ele. Então, são detalhes. O meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar o espírito, que ele se comunica, quando ele se torna suspeito, tá? Você vê, pai, esse espírito está enrolando. Consiste, uma dica, hein, em fazer isso em reuniões espíritas. Fazê-lo afirmar, companheiro, por favor, já que você é São Pedro, então, por favor, você poderia falar, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu sou São Pedro. Você poderia falar? Geralmente ele gagueja, geralmente. Mas tem espíritos, sem escrúpulo nenhum, que falam, eu sou São Pedro, e mentindo. Então, nós vamos entrar em detalhes agora para identificar. E isso, talvez vocês vão pensar, mas, caramba, eu não participo de reunião espírita, eu só quero ser curado. Sim, mas isso você pode usar na vida. O que tem de gente enrolando gente na internet, o tal de golpe na internet, no bate-papo, o que tem de gente mentindo aí, enrolando, na hora que você vai comprar alguma coisa, é uma coisa bárbara. Então, se tira proveito. Bom, vamos lá. Olha, portanto, os meios para se reconhecer a qualidade dos espíritos. O principal critério, o bom senso, para se detectar o valor desse espírito. Você fala bom senso. Se alguém fala, ó, tem uma fórmula. Não, não acredito. Eu gosto muito da cultura, desculpa, eu gostava muito da cultura americana, tanto é que eu tive dificuldade dando um pulo lá na década de 80, porque era bem diferente da cultura brasileira. Hoje eu não sei como é que está. Os Estados Unidos está bagunçado. Está bagunçado. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. Não quero generalizar, porque cada estado é um estado, mas as pessoas chegam lá, elas confiam primeiro em você. Você tem que provar que você não é para se confiar. E eu estranhei, porque aqui no Brasilzão é uma cultura de levar vantagem em tudo, morou, sabe essa beira de praia, novelinhas, malhação, aquele esperteza, nós somos educados. Desculpa, numa cultura de muita enganação. A verdade é essa, é a cultura latina brasileira, que está mudando, com muita dor e vai mudar, vocês sabem disso. Então, veja bem, aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil as pessoas desconfiam e você tem que fazer de tudo para provar que você é confiável. Tanto é que os mineiros falam, tem que comer um quilo de sal. E tem que ser assim. E aqui, no meio espiritual, nós estamos num planeta de prova e expiação. É que os americanos têm lei e justiça funcionando tão severamente que as pessoas pensam duas vezes em enganar, sacanear e fazer coisas... Enfim, desculpa ter usado esse último termo aí, apagando ele, pois sem querer, você vê que a gente entra numa frequência. Né? Bom, tem que prestar atenção, desconfiar, sempre um pezinho na frente e outro atrás. De tudo e de todos. Sim, mesmo autoridades religiosas, mesmo no Vaticano, onde estiver no planeta Terra, desconfia. E aí, a gente tem que prestar atenção na linguagem do espírito que eles usam e pelas ações, pela forma deles procederem, de falarem o procedimento. Né? Porque ele está influenciando a médium. Né? Às vezes você vê ele ali, ele fecha a mão e ele está com uma voz dócil. Ele está falando docemente com você, mas você vê que ele fecha os punhos da médium. Por isso não basta apenas ouvir as palavras. Tem que prestar atenção na comunicação do corpo, da médium também. Não é verdade? Opa, o corpo fala. Não, o corpo fala. 55% da comunicação é corporal. 38% é entonação na voz. E apenas 7% é palavras. Se você fixar só na palavra,
desculpa, você corre um risco de ser enganado. Corre. E, lógico, e entram outros recursos. Então, nós temos que prestar muita atenção, principalmente nos conselhos que eles dão. É admitido que bons espíritos só podem dizer e fazer o bem. De uma forma, você vê que a médium põe a mão no coração, o corpo está falando, o espírito está influenciando, ela está comentando, mas você percebe a expressão dela, né? Tem que prestar atenção. E, lógico, de um bom espírito não pode vir aí uma tendência para o mal, né? Ok? Mas vamos lá. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem nobre, digna. Você vê que é uma linguagem elevada. Não tem espaço para coisas vulgares. Tudo que eles dizem é com muita simplicidade e modéstia. É um absurdo, eu peguei missa em latim. Eu tenho uns amigos católicos aí, não vou poder citar a cidade, que vieram aí padres da Índia, que ninguém consegue entender o que o padre fala. E aí eles estão indo para uma outra cidade, porque você não consegue entender, né? Por mais que o padre esteja bem intencionado. Mas, graças a Deus, a igreja vai evoluindo, mas existem esses riscos, né? Existe. Eu não estou te julgando, por favor, a igreja, mas a comunicação a gente tem que prestar atenção. Tudo dizem os espíritos elevados com muita simplicidade, modéstia, jamais se envaidecem, jamais se vangloriam do seu saber, da posição que ocupam. Já os espíritos inferiores, quando a gente fala inferiores, eu não gosto muito, são espíritos que ainda não evoluíram. Volto a enfatizar, geralmente tem poucas reencarnações, ou não aproveitaram bem as reencarnações. Ficaram ali perdidos em drogas, bebidas, em prazeres, e não evoluíram, né? Então é chamado lá de espíritos inferiores na tradução do francês para cá. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas, olha, esses espíritos inferiores, seguindo ao pé da letra, eles refletem as paixões humanas. Toda expressão que traz ali uma baixeza, uma pretensão, uma arrogância, uma tendência à farra, um comportamento indelicado, uma palavra negativa. Isso não só na espiritualidade. Eu estava com uma mocinha hoje, nutricionista, ela falou, nem vou falar o que ela falou, porque nós vamos alterar a nossa frequência. Eu falei, mas moça, o português é tão rico, você poderia usar outras palavras para substituir isso. Você joga todo mundo para baixo, muda. O português se inverte, né? Ao invés de falar que é difícil, fala, não é fácil, pronto. Mas ela usou umas palavras negativas que podia falar, olha, eu não estou feliz, pronto. Eu não estou sentindo amor por vocês, pronto, ao invés de falar o que ela falou. Uso não. Português é rico, eu não sei por que a gente não usa a riqueza do português. E tem aí escrito a falar, esse vocabulário está muito evoluído. Tem que evoluir, estuda. Se os irmãos aí, eles mandam vocabulários evoluídos, você tem que aprender. Você pode aprender. Você tem um baita de um computador que é o cérebro, você tem que evoluir no português, senão depois sai daqui, em alguns lugares nós não vamos ser aceitos no plano espiritual. Tem que evoluir, porque a linguagem ela também evolui. Né? Determinadas palavras, traz mais para o popular. Não, tem que. Você vê aí Emmanuel, a gente vê que o Emmanuel traz um linguajar evoluidíssimo. Né? E nós temos que aprender o português. Tem que estudar, irmão. Tem que desliga o celular um pouco. Sai da tela, aquelas coisas repetitivas no Instagram. Estuda uma palavrinha de português por dia. No final de 10 anos, você vai aprender 3.650 palavras novas. Não justifica não aprender o português, irmão. Bom, mas vamos lá. Então, nós temos que prestar atenção, né, pelo jeitão. E aí, é preciso sondar-lhe o íntimo do espírito. Analisar as palavras com calma, desconfiar, de uma forma madura. Qualquer ofensa à lógica, à razão, à ponderação, isso não pode ficar em dúvida. Tem que, tá? São dicas para conduzir com os espíritos. A linguagem dos espíritos elevados, ela é sempre idêntica. Você pode ir para qualquer centro.
pelo menos quanto ao propósito, você percebe que é a mesma linguagem. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo, em todo lugar. Que é o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Pode ser o espírito ali evoluído, mas de repente um é um pouquinho mais do que o outro, mas a forma de se comunicar é praticamente igual em todos os centros. Porém, jamais serão contraditórios. Vamos supor que se ocorrem duas comunicações, tá, usando o mesmo nome, e uma delas se mostra em contradição. Uma das duas podemos dizer aí que uma das duas é evidentemente suspeita ou duvidosa. E a verdadeira é aquela que nada desminta o caráter da personagem. Então nós temos que prestar muita atenção. Não é fácil ser esclarecedor. Tá? Vamos supor, duas trazem uma comunicação falando que é São Vicente de Paulo, uma das quais propondo união, caridade, bondade, indulgência, a outra estimulando discórdia, briga, lamentações. Não dá para você se equivocar numa dessa. Está claro que esse está vendo discórdia não é o verdadeiro. E um detalhe importante: os bons espíritos, os elevados, só dizem o que sabem. Eles calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não fazem. Tá? Portanto, eles não mentem. Falam, eu não sei. Eu estou lembrando de um determinado problema seríssimo de um amigo que eu levei na casa do Dr. Bezerra, incurável, e o médico da casa falou, olha, é um caso novo, o médico da casa do Dr. Bezerra. Nós não sabemos como agir nesse momento, mas, por favor, volta na semana que vem. E esse amigo voltou e teve uma receita para o caso dele. Muito legal, né? É um exemplo. E já os espíritos que ainda não são do bem, não estão nem aí, eles falam e jogam a mentira e contam história. Tem que tomar muito cuidado. E aí você reconhece também os espíritos levianos. Presta atenção que no Brasil tem muita gente que busca saber sobre o futuro. Esses levianos, eles trazem ali, eles predizem o futuro e garantem fatos. Não, e trazem datas. Tem que tomar muito cuidado. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Mas não falo isso. Quando esse pressentimento vai contribuir, mas nunca, porém, determinam datas. E a previsão de qualquer acontecimento numa época determinada é indício de enganação. Tem que tomar muito cuidado aí, muitos interesses econômicos. Os espíritos superiores se exprimem com muita simplicidade. Pega aí Jesus, Sócrates. Eu gosto de pegar Dionísio. Era o Dionísio. O Dionísio que andava com uma lanterna e um lençol na Grécia, né? E ele com aquela lanterna, eu procuro uma pessoa honesta, uma simplicidade, vivia com muito pouco. Hoje as pessoas sofrem para acumular, cada vez ter mais. Será que eu preciso de tudo isso para viver? Mas não quero complicar essa área. Todos eles, eu não quero aqui, eu falo complicar, desviar tanto. Todos eles, espíritos superiores, são espíritos simples. E simples em tudo, inclusive no uso das palavras. Inclusive no uso das palavras. Não que eles economizam. Eles falam com objetividade, não exclui o fundamento da ideia, das expressões, mas esse mas eu diria, eles se esforçam para ser compreendidos. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras. Porque cada palavra é colocada com muita exatidão. Já os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam o orgulho e acaba dando ênfase em coisas que não têm nada a ver. Então tem que prestar muita atenção. De repente a pessoa caminha e de repente lá no finalzinho você faz uma pergunta, você pega. Aqui eu tenho que contar
É uma experiência prática que nós estamos tendo em reuniões de esclarecimento. Geralmente vem uma criança, o espírito como criança, e ali eu começo a fazer perguntas, eu vejo que não está batendo as respostas, não tem ali uma lógica. Eu costumo levantar as minhas mãos e orar um Pai Nosso. É nesse momento que, presta bem atenção, é nesse momento que essa entidade que está ali através do médium, ela fala, não, 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 ela faz assim, não, não. Eu falo, mas é só uma oração, e eu vou persistindo. Ali você percebe, presta bem atenção, você percebe que essa entidade espiritual, lá no plano espiritual, ela está, eu vou usar um termo, telecomandada. Então, eles usam hoje de tudo, que a tecnologia que evolui. Nós estamos aí com celularzinhos espertos, aquela coisa toda, lá também. E eles colocam chips nessas entidades espirituais, e são entidades que passam uma energia boa, não é fácil captar, não. Eu uso muita intuição, eu fico ali prestando atenção e tal, mas de repente, falo, peraí, vamos fazer uma oração. Eu faço muitas orações. Qual é o problema de fazer oração? Não tem regra. E ali você percebe que está telecomandado. Aí a gente toma as devidas atitudes, conversa com quem está no comando, mas são fantoches, são escravos, são escravos. E aí, enfim, eu não vou entrar muito a fundo nisso, só sei que é muito comum nos dias atuais isso, viu? Os bons espíritos nunca ordenam, sabe, ditadores, mesmo encarnados, podem desconfiar. Eu vou repetir. Espíritos elevados não são ditadores. Eles não ordenam. Não se impõem. Tem que ser feito assim. Mesmo o chefe. Você vê que não importa. Encarnado, desencarnado, eles não... Enfim. Principalmente, eles não são escutados. Os maus são imperiosos. Eles dão ordens. Querem ser obedecidos, custe o que custar. Haja o que houver. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Então, dá para você fazer perguntas e perceber. Exige uma crença cega e jamais apelam para a razão. Porque se você mergulhar na razão, você desmascara essa entidade espiritual, ou mesmo encarnado. Opa! Os bons espíritos não bajulam. Os bons espíritos não bajulam. Eu vou repetir. Os bons espíritos não bajulam. Aprovam o que é bem feito, mas sempre com muita reserva. Os maus, eu não vou nem entrar na área política, eu já tive aí umas, pelo amor de Deus. Eles dão em grande quantidade, exagerados elogios, estimulam o orgulho, a vaidade. Embora pregam a humildade e procuram exaltar a importância pessoal de daquela pessoa. Isso que eu estou falando não é coisa minha, não. Está no material de Allan Kardec, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Portanto, olha, é fácil a gente perceber. Okay? Tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Eu já repeti o desconfiar várias vezes e prometo repetir mais vezes até o final. Os espíritos superiores, eles não dão muito moral para as ações consideradas imaturas, infantis. Já os espíritos vulgares dão uma importância muito grande a essas mesquinhez, coisas infantis, incompatíveis com um pensamento, um sentimento elevado. Portanto, olha, como nós estamos aqui quase em cima do horário, tem mais 4 minutos, a gente tem que desconfiar também dos nomes ridículos, singulares, que alguns espíritos dão. Então, tem que desconfiar. E também, outra vez, esses espíritos que dão nomes aí, celebridades, conhecidos, tem que desconfiar também. Somente se a gente não conhece a personalidade da celebridade. Volto a enfatizar,
não vale a pena se perder muito nessa área. Se achar que você está conversando ali com um ídolo seu, do mundo artístico, né? Apesar de que o mundo artístico no mundo todo perdeu tanto moral, com tantas falsidades que a gente vê, artistas que vieram com a fama que deveriam estar pregando o bem, enfim, eu não vou entrar na área, não estou generalizando, mas se descobre que é uma minoria que hoje são do bem. Mas é o que o Chico Xavier comentou, é em torno de 20% que irão ser promovidos, 80% continua nessa batidinha aí, e serão possivelmente convidados para ir para um outro planeta, que é o que vai ocorrer considerando a regeneração. Aqui, como o tempo está em cima, olha, eu tenho apenas alguns minutos, eu vou fazer o seguinte, só, só para fechar, eu gosto de trazer aqui, eu vou trazer, você vê que nós estamos falando o tempo todo em buscar a verdade. Enfim, eu vou trazer umas frases aqui, o que me ajuda, eu digo frase que eu adoto até como princípio. Eu gosto muito da ideia de perguntar muito e ouvir muito. Desculpa, vamos lá, é perguntar muito, mas 20% da conversação. E 80% ouvir. Isso me ajuda a identificar. E é muito importante orar numa determinada situação, encarnados ou desencarnados, porque orando a gente eleva o nosso padrão mental e, consequentemente, a gente percebe a verdade. A gente recebe instruções das egrégoras, dos emissários de Jesus. Eu gosto muito de aplicar 2 filtros que o Sócrates batia. Na verdade, eram 3, né? Ele sempre perguntava, isso você vai me falar é bom? Bom aqui é do interior de São Paulo, bom. Né? Ele perguntava, isto é bom? Se não era bom, ele já... Isto é útil? Também não. E perguntar, por último, o terceiro filtro, isto é verdade? Era o terceiro filtro. Como aqui nós não vamos perguntar para o Espírito se é verdade, mas você analisar se é bom, se é útil o que está sendo falado. E, na minha opinião, um pré-requisito para os espíritas que trabalham em esclarecimento, evitar todo tipo de bebida alcoólica, mesmo aquelas lights que a sociedade pregou como normal, porque isso afeta na percepção. Uma pessoa que esclarece, ela tem que utilizar aí e se desenvolver na intuição. É uma dica, tá? Tudo bem? Porque você percebe quando o fluido não é do bem, a não ser aquela entidade que está lá com chip, está lá sendo manuseada à distância. Aí você vai falar, mas eu não trabalho, eu estou voltando à mesma tecla. Quando você dorme, irmão, quando você dorme, nós somos espíritos encarnados. Tá? É um espírito carregando um corpo, uma alma carregando um corpo. A alma é o espírito encarnado. Mas quando a gente dorme, nós nos libertamos da matéria. E aí nós vamos para o plano espiritual. E você acha que você não é enganado no plano espiritual? Ô, irmão, vamos lá para um culto, vamos lá para a igreja, e de repente é um espírito que não é do bem, está lá travestido, que lá eles usam o ectoplasma de uma outra forma que nós não sabemos aqui ainda, não foi permitido, tá? E de repente você cai numa igrejinha lá que é uma jogada para te colocar em chip e outras coisas mais. Aí você foi dormir feliz, acordou esquisito. Por quê? Não se preparou para dormir? Não pediu para a espiritualidade mais elevada te dar um apoio até para você ajudar no bem, praticar a caridade? Você não conseguiu praticar a caridade durante o dia, que é acordadão, nessa vidinha moderna, ligando celular, televisão, aquela coisinha toda, né? À noite você tem uma oportunidade de praticar a caridade. Pede para o teu anjo da guarda. Fala, hoje eu quero fazer uma caridade, eu estou em débito. Durante o dia eu não fiz, não tive tempo, fiquei cuidando, aquela conversinha. Eu quero. Peça. E se surgir algum espírito, você tem que captar. Foram dadas algumas dicas, eu sugiro vocês estudarem um pouquinho mais, porque uma reunião tão objetiva quanto essa não dá para exprimir tudo.
Eu paro por aqui. Em resumo, é busque a verdade para se libertar. Estamos presos para se libertar. Se foi falado isso, é porque nós estamos presos. Nós estamos presos aí com muitas mentiras ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana navegando na verdade, buscando a verdade. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bom. Vamos então dar sequência ao nosso encontro desta noite. Tenham certeza, Dr. Deolindo e a equipe do Dr. Bezerra está junto conosco. Está junto conosco, trazendo conforto para as nossas necessidades. Então, pediria que, neste momento, agora, nos próximos minutos, a gente se desdobre em vibrações, em orações, agradecendo essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra junto de nós, neste momento, nos fortalecendo, fluidificando as nossas águas, para que ali nas nossas águas esteja o remédio para o nosso fortalecimento, para a nossa saúde física e espiritual. Que Ele nos possa conceder este momento maravilhoso. Jesus, através dos seus mentores espirituais, né, nos trazer esse conforto e esta saúde, as boas energias, o amor e o carinho. E assim, Pai, te pedimos a todos os nossos irmãos que estão com nomes postados aí no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, enfim, presentes no nosso encontro, que necessitam do seu carinho, da sua energia, para que sejam fortalecidos e curados. Que todos possam receber neste momento este amor, esta paz que Jesus tem reservado a todos nós. Que Ele possa estar junto de cada um de nós, neste momento, nos abençoando e nos trazendo o equilíbrio espiritual e material. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. E assim, Pai, agradecemos também essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que temos a certeza que está junto de nós neste momento, nos amparando e trazendo conforto. Conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina nos ilumine, ilumine nossos lares. Que em nossos lares a gente possa estar recebendo esta luz maravilhosa. E também, Pai, te pedimos pela nossa irmã, a nossa querida colega desencarnada no dia de anteontem, a Leda Zanata, que ela seja recebida com todo o carinho, Pai, que ela merece, que ela esteja junto dos nossos irmãos, sendo amparada e recebida com todo o amor e carinho na espiritualidade. Que a luz divina a proteja e a abençoe. E assim, Pai, para que possamos nos agradecermos a este momento maravilhoso que tivemos hoje, desses estudos, esses esclarecimentos sobre os irmãos do bem e do mal, os falsos profetas e os bons profetas. Agradecidos, Pai, por estas orientações, vamos dirigir a todos os nossos amigos que estão junto de nós neste momento a prece de Cáritas. Eu pediria que a Ana fizesse a prece de Cáritas, por favor, Ana. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, por esses fluidos benéficos que aqui recebidos, que sejam distribuídos a todos os espíritos necessitados,
sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. E também para nossa amiga, o espírito dela, a Leda. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade e ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subir até vós como um grito de reconhecimento, de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, e obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, todos os mentores. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a toda a espiritualidade que nos acompanhou nesta noite. Uma boa noite a todos. Não esqueçam de se recolherem com as suas águas, em orações, em agradecimento por esta grande oportunidade que Jesus nos proporcionou. Né? Uma boa noite a todos, um bom descanso, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Nossa.